E aí galera, a gente vai ter uma aula de Química hoje sobre matéria e mudança de estado. E é um tópico importante do início do ensino médio e é bem interessante, a gente vai perceber isso ao longo da aula. A gente, para facilitar e ficar uma aula mais rápida, vamos gravar com 3 quadros, então vai ter esse quadro, depois eu vou cortar e voltar e vir com os próximos quadros. E aí vai ser uma coisa mais rápida e dinâmica. Vamos lá. Bom, a matéria, é importante entender o conceito de matéria para química. Dentro da química, a definição de matéria é apresenta massa e ocupa lugar no espaço. Então, tudo que apresenta massa e ocupa lugar no espaço é definido como matéria. Como exemplo, a gente tem o giz, que está na minha mão. A gente tem o nosso celular. E vapor d'água também. Só que a gente já consegue perceber uma diferença entre esses 3 exemplos que eu dei. Por exemplo, eu consigo pegar o giz, eu consigo pegar o celular, mas eu não consigo pegar o vapor d'água. E aí? Qual é a diferença desses 3? Eu consigo, é palpável, porque eu consigo segurar o celular, o giz e não o vapor d'água. Bom, eles apresentam estados físicos diferentes. Tá? E aí, isso nos leva ao próximo tópico da aula. Aqui a gente vai ver que o giz é sólido, o celular também é sólido. E o vapor d'água é gasoso. Bom, para chegar até os estados físicos e as transformações físicas, mudanças de estados físicos sofridos pela matéria, a gente vai entrar no tópico de transformações. Bom, existem 2 tipos muito importantes de transformação. Existem as transformações químicas e as transformações físicas. E aí, a gente tem que estabelecer primeiro qual é a diferença entre esses 2 tipos de transformações, que são muito importantes ser entendido. As transformações químicas ocorrem quando há mudança na constituição da matéria e na mudança na atividade da matéria. A matéria, a substância que constitui aquela substância, ela se transforma. Ela passa de um tipo de composto para outro. Por exemplo, a gente tem o processo de ferrugem. Quando você tem uma barra de ferro sólida e metálica, ela é constituída basicamente por ferro zero. E aí, quando ocorre o processo de ferrugem, esse ferro passa a óxido de ferro, podendo ser óxido de ferro 2 ou 3, que é o óxido férrico que está aqui. E aí, com essa mudança, há uma mudança de várias características dessa matéria. Passa daquele metálico para um mais avermelhado e perde um pouco da rigidez, fica um pouco mais quebradiço. Então, isso é um exemplo de uma mudança, de uma transformação química. Agora, como transformação física, ocorre uma mudança no estado de agregação da matéria, não uma mudança na matéria em si. Tá? Aqui a gente vê uma mudança. O ferro passou a ser um óxido de ferro, um outro composto. Agora aqui a gente tem, por exemplo, ferver a água. Então eu tenho uma água na panela no estado líquido. Quando eu aqueço ela, eu gero vapor de água, que ainda é água, só que agora no estado gasoso. Então eu tenho no ferver água no estado líquido, passando para a água no estado gasoso. E aí agora a gente vai fazer uma pausa e voltar. Então galera, agora a gente vai ver mudanças de estados físicos da matéria. A gente tem 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, onde o que vai variar nesse composto em relação ao estado em que ele se apresenta é o grau de organização e a força da interação entre as moléculas. No estado sólido, essas moléculas são mais organizadas e com pouca liberdade, elas estão interagindo muito fortemente. No estado líquido, essas moléculas estão um pouco mais livres e um pouco menos organizadas, a interação é um pouco mais fraca entre uma molécula e outra. Enquanto no estado gasoso, essa interação é muito fraca ou inexistente.
as moléculas estão muito livres. E aí a gente não tem uma organização determinada. Beleza. Quando a gente vai falar das transformações em si e as mudanças, elas são importantes ser destacadas cada uma, são muito importantes dentro da química. Quando a molécula passa do estado sólido para o líquido, a gente tem a fusão. Essa substância é aquecida, né? E a substância troca de estado, passa do sólido para o líquido. Quando essa substância passa do estado líquido para o gasoso, ela também é aquecida e a gente tem a vaporização. Na contramão disso, a mudança do estado gasoso para o líquido, a gente tem a condensação, essa molécula tem que ser resfriada, perder calor. E a mudança do estado líquido para o sólido, a gente tem a solidificação, que é quando ela também está perdendo mais calor, está sendo resfriada. Então, nesse sentido aqui do gráfico, né, a gente tem aquecimento, né, dessa substância, é o sentido do aquecimento, e esse sentido do resfriamento. E a gente também tem uma coisa, uma mudança direta do estado sólido para o líquido, né? Que é a sublimação. Alguns compostos passam por esse tipo de transformação. Eles são sublimados. Eles passam do estado líquido, do estado sólido, diretamente para o gasoso. E também há a mudança direta do gasoso para o sólido, que é a ressublimação. Na próxima parte do vídeo, a gente vai ver os gráficos de mudança de estado e exercício. Então, galera, aqui a gente tem um gráfico que mostra como é que varia, né, esse estado de agregação das moléculas de acordo com a temperatura em função do tempo. E aí a gente adotou partindo de uma substância sólida, né, esse gráfico de aquecimento. E aí eu tenho, inicialmente, meu composto no estado sólido. E aí ele vai sendo aquecido, sendo aquecido, sendo aquecido, até que eu chego a um momento em que eu tenho uma constante. O que está acontecendo aqui nesse momento do gráfico? Coexiste a substância no estado sólido e no estado líquido. E aí fica uma constante até que toda a substância passe do estado sólido para o estado líquido. E aí volta a substância aquecida, a temperatura da substância elevada. Durante esse período que volta a crescer, eu tenho a substância no estado líquido, né? Até que eu chego a outro momento constante, onde eu tenho uma coexistência de líquido mais a substância no estado gasoso, até que eu volto a subir a temperatura da substância, onde só existe estado gasoso. Existem dois pontos muito importantes desse gráfico, né? Os momentos em que a substância ela se mantém constante no aquecimento e que ocorre a passagem de um estado físico para outro. E aí, a primeira transformação do estado sólido para o estado líquido é conhecida como ponto de fusão. E aí a gente pode perceber que nesse gráfico o ponto de fusão é bem definido. Então, nesse valor aqui de temperatura, essa substância se transforma, muda do estado sólido para o estado líquido. O segundo ponto constante também é muito importante, e é o ponto de ebulição, que é quando essa substância está passando do estado líquido para o estado gasoso. Vou destacar aqui os dois. Esse gráfico ele é um gráfico típico para uma substância pura, né? Por exemplo, a água pura teria esse tipo de comportamento. Beleza, tendo em mente esse tipo de gráfico, tendo em mente todo o tipo de transformação que a matéria pode sofrer e o conceito de matéria, a gente vai partir para um exercício no próximo quadro e eu já volto. Então, voltamos agora com o exercício. Esse exercício ele vai envolver um pouco do conhecimento das transformações físicas e o conhecimento sobre o gráfico da transformação de uma substância pura. E aí, nesse exercício a gente vai envolver esses conhecimentos. A gente vai ficar com esses apenas e vocês podem procurar os exercícios e caso tenham dúvidas, pode mandar a dúvida para a gente resolve. Bom,
O exercício diz: marque a alternativa em que está representado o gráfico da mudança de estado físico da água pura quando aquecida durante um tempo T. E como dados ele dá o ponto de fusão da água, 0 graus Celsius, e o ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius. A gente tem esses 4 gráficos, 4 alternativas. Beleza, a gente vai analisar um por um e ver se pode ser ou não a água e o porquê. No primeiro gráfico está representado sim uma substância pura, né? A gente percebe que as duas transformações são constantes, porém, né, a gente tem o ponto de fusão dessa substância em 20 graus Celsius e o ponto de ebulição em 150 graus Celsius. Pode ser água? Não pode. Aqui ele apresenta que o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius e o de ebulição é 100. Então não pode ser a água. Na alternativa B, a gente tem, de novo, uma substância pura, constante aqui, e a transformação, ponto de fusão é em 0 graus Celsius e o ponto de ebulição em 100 graus Celsius. Então, essa é a alternativa correta. Água pura, ponto de fusão 0 graus Celsius, ponto de ebulição 100 graus Celsius. A gente vai invalidar as outras duas, né, para mostrar que não há uma segunda alternativa correta. Na alternativa C, a gente tem uma substância que não é pura, porque aqui não é constante. Essa é a primeira transformação. Isso já mata de cara que não é a água. E por último, a gente tem de novo uma substância pura, constante, porém o ponto de fusão é 60 graus Celsius e o ponto de ebulição é em 120 graus Celsius. Então também não pode ser essa a alternativa correta, a alternativa B. Então a gente fica por aqui, até a próxima aula.